Olá, sejam todos bem-vindos. Começa hoje a série de entrevistas com os candidatos e candidata à Prefeitura de Garopaba, sede da Pix TV. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado em 10 de setembro, com um representante de cada candidato. Começamos hoje a entrevista com Uribe Alexandrina, do MDB. Eu sou Vinícius Pacheco, acompanha comigo aqui a entrevista o jornalista Tiago Pereira. Lembrando que, conforme acordado, cada candidato terá 25 minutos para responder as perguntas e, ao final, mais 2 minutos para as explicações pessoais. Como definido também, com cada uma das campanhas, nós abriremos todas as entrevistas sempre com uma pergunta sobre saneamento básico. O tempo do candidato começa a valer quando ele começar a responder a primeira pergunta. Então já vamos iniciar fazendo então a primeira pergunta ao candidato Uribe Alexandrina. Boa tarde, Uribe. E nós gostaríamos de começar falando então sobre o saneamento básico, lembrando que em Santa Catarina, apenas 29% da população catarinense tem acesso à rede de esgoto. E desse total, apenas 34% é tratado. Em Garopaba, este número é 0. Com o contrato hoje que a gente tem vigente com a Casan, a empresa deveria entregar pelo menos 60% do esgoto tratado até 2023, caso que agora a gente não consegue mais cumprir. Os trabalhos começaram, só para a gente fazer um breve histórico, começaram em 2013, mas apenas na região central da cidade. Em 2016, a instalação da rede coletora foi interrompida pelo Ministério Público Federal, após solicitações de mais estudos de impacto ambiental e também a comunidade questionar o despejo de esgoto tratado na Lagoa da Encantada. Em 2017, as licenças ambientais foram suspensas pela Justiça e desde então não houve avanço satisfatório. Gostaria de saber do senhor o que no seu plano de governo, como o senhor pretende resolver esse problema. Eleitor da nossa querida e bela Garopaba, o saneamento básico, além de ser uma obra estruturante, uma obra de infraestrutura, ele é uma obra que envolve diretamente a sua saúde, a nossa saúde. O saneamento básico ele deve ser tratado com a maior urgência, com a maior prioridade, Vinícius. O saneamento básico de Garopaba ele pede socorro, principalmente no verão, quando a cidade chega até 200 mil habitantes. Então, é prioridade da nossa gestão. E o que é que a gente precisa entender? O saneamento básico de Garopaba, para vocês terem uma ideia, hoje em Garopaba tem 1.461 pessoas, famílias, que não têm nem o seu tratamento próprio do saneamento básico. São fossas rudimentares, são fossas no buraco, são fossas que não se sabe para onde o esgoto vai. Então a gente precisa dar uma urgência total na execução do saneamento básico. E para isso, Garopaba hoje tem uma empresa que se chama Casan, a empresa que fornece água para o município, fornece uma água com qualidade sim, e precisa muito que a gente faça acontecer o tratamento de esgoto. Veja que no verão, como eu já falei anteriormente, no verão acontece muita virose, as famosas virose. Veja que no inverno dá uma baixada. Por quê? Pela falta de tratamento de esgoto. Por isso que eu falo que o tratamento de esgoto é saúde sim. Por isso tem que ser prioridade. A Casan é uma empresa que tem especialidade, tem vários outros municípios que ela já tem um esgotamento sanitário e precisa fazer e conversar com a Casan, com o diálogo a gente consegue chegar num denominador comum para tirar de vez do papel o saneamento básico de Garopaba. A Casan tem estrutura, a Casan tem dinheiro já pronto para fazer o saneamento básico de Garopaba. Não adianta a gente fazer uma política para não conseguir instalar o saneamento básico, que é o que está acontecendo hoje. A falta de conversa com a entidade fez com que o saneamento básico do município não saísse ainda, infelizmente. Então, o saneamento básico do nosso governo vai ser implantado, vai ser resolvido já no primeiro ano. A população de Garopaba vai ter sim saneamento. É uma obra de prioridade porque envolve saúde. Candidato, você falou na Casan, né? Recentemente, os técnicos da Casan estiveram na Câmara de Vereadores e lá explanaram algumas das opções que Garopaba poderia se enquadrar.
a questão do emissário submarino foi descartada pelo investimento altíssimo e que estão sendo desativadas nas regiões que já existem, como Laguna, por exemplo, mas apontaram a possibilidade do despejo do esgoto tratado, né, que não é o esgoto, mas é uma água já tratada, claro, na região de Araçatuba, o famoso Rio Duna. Sim. Né? Você teve acesso a esse projeto, esse estudo da Casan? E, caso eleito, você concorda com esse posicionamento, que aquela seria a melhor área para receber esse dejeto? Então, eu não tive acesso ao estudo da Casan para fazer o rejeito da água já tratada no Rio Duna. Fiquei sabendo sim da opção. Vejo como uma boa opção, porque a água já vai estar tratada, geralmente aí com 94% de pureza, né? Pelo que mostram os estudos. Porém, o que não dá para aceitar é hoje a gente querer fazer uma estação de tratamento de esgoto centralizada, Tiago, que acaba com que a população não aceita. A população do Ambrósio não aceitou fazer ela no Ambrósio porque ia ser todo o esgoto do município ali no Ambrósio. Queriam levar para a Ressacada. A população da Ressacada não aceitou, porque todo o esgoto do município ia para a Ressacada. Não aceitaram. Então a gente tem que pensar em fazer um saneamento básico de forma descentralizada, de forma imediata no centro histórico de Garopaba, que é onde tem ali um rio que o esgoto vai diretamente para a praia. Geralmente o canto da praia lá, o canto leste, né, da nossa praia central de Garopaba, ele acaba recebendo muito esgoto ali por conta da população que vai direto para o rio. Então veja que naqueles locais a gente já presenciou, eu já fui lá como presidente da SIG, juntamente com o vereador João Julião, acompanhar um protótipo da Tigre, que se chama as Unifans. As Unifans são a unidade de tratamento familiar e multifamiliar que pode, de forma imediata, ser resolvido o tratamento de esgoto naquela localidade, que muitas vezes a casa não consegue chegar. Então, não posso tratar o esgoto de Garopaba de uma forma só. É possível resolver de forma imediata, onde tem as praias, com as Unifans. Isso, cada protótipo, para você ter uma ideia, custa em média 6, 7 mil reais. Então, isso é possível fazer esse investimento, muitas vezes em parceria com as famílias, em parcerias com as pessoas. A Casan também tem investimento, tem financeiro para poder fazer isso. Então, o que falta é vontade política, o que falta, eleitor, é vontade de querer resolver. Não adianta querer ficar dando jeitinho para lá, jeitinho para cá, querendo trazer outras empresas para fazer o saneamento básico, sendo que a gente tem uma empresa em Garopaba que é referência. A Casan é uma empresa referência sim e tem capacidade. O que falta é o gestor público, o prefeito querer resolver e dar com prioridade. E na nossa gestão de Uribe e professor Nadir, isso vai ser prioridade. Saneamento básico, como eu já falei anteriormente, é uma obra de infraestrutura gigante, é uma obra que envolve saúde, só que é uma obra que não aparece. É uma obra que não aparece. Talvez por isso está faltando a prioridade. Só para eu entender um pouco mais sobre essa proposta que o senhor falou, principalmente dessa questão de descentralizar, porque normalmente as propostas que a própria Casan apresenta, elas são sempre centralizadas. O exemplo é essa do Rio Duna, como a gente tem aqui, que ia ser despejados efluentes também na Lagoa da Encantada. Essa proposta de descentralizar, o senhor acredita que a Casan aceitaria também? E outra questão, já unindo na pergunta, o plano de saneamento básico da cidade ele foi atualizado. Há cerca de 2 anos foi contratada uma empresa, essa empresa fez um estudo e atualizou. Dentro das metas, aí eles colocaram metas para serem realizadas, hoje no caso teriam que ser feitas pela Casan, é que até 2033 toda a questão de esgoto da cidade, pelo menos 90% já teria que estar concluído. Então, a pergunta que eu faço para o senhor, como alcançar essa meta, de até 2033 estar com 90% do esgoto tratado, e se dá realmente para a gente descentralizar ainda com a Casan? Vinícius, eleitor, dá para descentralizar sim, até porque você fazendo por regiões, por bacias hidrográficas, você consegue tirar do papel o tão sonhado saneamento básico. A grande dificuldade foi de encontrar o local para a estação de tratamento. 4 anos. 4 anos para resolver isso e não foi resolvido. Praticamente, como eu já falei, por falta de vontade política e ficam sempre atrelados à localidade onde que vai ser essa ETE. Então vamos lá. Vamos conversar com a Casan,
Vamos ter vontade política para resolver e vamos fazer, sim, de forma descentralizada. Só dessa forma, aquela população daquela região não vai poder reclamar que aqui no meu bairro vai ter uma estação de tratamento, porque vai ter no bairro dela, vai ter no bairro do vizinho, e daí, minha gente, toda a população vai ser beneficiada. Eu tenho certeza que toda a população, que você, eleitor, vai entender melhor. Não tirar o esgoto de todo o município e levar só para um lugar. Isso já é comprovado que é possível, sim, fazer o saneamento básico por bacias hidrográficas, por regiões. Com certeza, conversando, tendo vontade política, vai sair do papel já no primeiro ano. Candidato, falar um pouquinho de turismo, né, que está ligado a essa questão do saneamento básico. Óbvio que a galinha dos ovos de ouro é o turismo, né, de Garopaba. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente se você tem no seu plano de governo algum projeto para que a gente tenha continuidade das ações de turismo o ano todo. A gente tem vários eventos que já ocorrem na cidade, mas não há ainda um calendário oficial que congregue todas as estações do ano, principalmente a baixa temporada, né? Perfeito. Eleitor, eu sou contador, tenho 41 anos, e nesse tempo todo, com 25 anos de profissão, eu vejo a baixa sazonalidade do município de Garopaba, Tiago. Garopaba vive um turismo de 2 meses. 2 meses. E nesse turismo de 2 meses, ainda falta uma estrutura nas praias, nas 9 praias que Garopaba tem, para oferecer um conforto ao turista. Veja que o turista, muitas vezes, em muitas praias, não tem um banheiro adequado, não tem um chuveirinho adequado. Então, o nosso projeto é Garopaba nas 4 estações, tá? Tem que ter eventos o ano inteiro, um calendário de eventos todos os finais de semana em Garopaba. Porque é o seguinte, no verão, o turista vem para quê? Vem para ir nas praias. E no inverno? No inverno, se não tiver um calendário de eventos fixos, todo final de semana, nós não vamos ter turismo o ano inteiro. Tem as baleias também, né? As baleias têm que fazer parte do calendário de eventos do município. Tem que ter investimento. Tem que ter investimento público. Além do mais, trazer também parcerias com empresas para atrair o turista o ano inteiro, né? Então, o orçamento do turismo de Garopaba, o orçamento que deve ser investido no turismo, veja você, um orçamento de 200 milhões de reais, 180 a 200 milhões de reais, ele é investido no turismo, a rúbrica lá que está colocado em dinheiro no turismo, 3 milhões de reais. Então, você veja que é uma cidade que tem vocação turística, eleitor. Uma cidade que tem vocação turística não tem investimento no turismo. Tem tantas agências de viagens, tem tanto guias turísticos que precisam de motivação, que precisam estar próximo do poder público. Um cadastro das associações de guias turísticos, um cadastro das agências de turismo e viagens. Não dá. Aí você tem um orçamento que não é respeitado. Infelizmente, hoje Garopaba deve mais de 18 milhões de reais. Tende a chegar esse ano 2024 com um rombo orçamentário de 30 milhões de reais. Tende, não estou dizendo que vai, mas tende, do jeito que está acontecendo, vai acabar sendo dessa forma, infelizmente. E você veja, eleitor, que o orçamento para o turismo não tem. Infelizmente, o foco, o que Garopaba mais gasta hoje, que deveria ser com a saúde, que deveria ser com a educação, que deveria ser com o turismo, está sendo mais gasto com cargo comissionado, infelizmente. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina emitiu um alerta para a cidade de Garopaba, nunca visto antes, que Garopaba já extrapolou o limite prudencial da folha de pagamento, que é 51,3%. Está chegando a 53%, 52,74%. E do jeito que vai fechar o ano batendo quase 54%, correndo um sério risco de crime de responsabilidade fiscal. Então, não dá mais para aceitar isso. Garopaba é uma cidade turística e que merece investimento turístico na veia. Garopaba, o Uribe e professor Nadir vai sim implantar
Garopaba, 4 estações, Garopaba, 365 dias por ano. Porque eu, como contador, estou cansado nesses 25 anos vendo empresas fecharem no mês de março, vendo mais de 200, 300 demissões somente no meu escritório. Então isso não pode mais acontecer. É inadmissível você botar R$1.600.000, mais de R$1.600.000 numa quermesse, beleza, é uma tradição, é um evento sim que merece investimento, mas de 3 anos, onde o investimento foi de R$560 mil, que o atual prefeito criticou um monte, que não podia colocar R$560 mil na quermesse, porque a saúde estava pedindo socorro. E agora ele coloca R$1.600.000, 3 vezes mais. E como está a saúde? Está pedindo socorro 10 vezes mais. A educação está pedindo socorro 10 vezes mais. Então, gente, eleitor, o que falta é prioridade. Garopaba é uma cidade turística. A gente precisa olhar para ela com esse olhar turístico. Eu saí da zona de conforto porque eu vejo as empresas sofrerem na baixa temporada. Não só as empresas, os empregos, a economia da cidade. Então, gestão tem que ser eficiente, tem que ser com competência. Muito obrigado. Agora, ainda falando sobre turismo, a gente fala um pouco sobre a recepção desses turistas, né? A nossa rodoviária, candidato, o que o senhor pretende e como que o senhor pretende trabalhar com ela para que a gente tenha um atendimento 24 horas, principalmente durante a temporada, de uma forma que preste um bom serviço e também seguro ali naquela região? Vinícius, obrigado por me lembrar desse grande detalhe. Vinícius, porque recentemente, essa chuva da semana passada, podem pesquisar, rodoviária de Garopaba, chovendo dentro, alagada por vários locais da rodoviária, telhas caindo. Uma cidade turística que não tem uma rodoviária adequada para receber o seu turista e para dar o conforto necessário para quem precisa do transporte público. Garopaba precisa de um embelezamento por toda a cidade, a começar pela nossa rodoviária. É ali que a gente recebe o turista que chega de ônibus. A gente precisa abrir e receber as linhas de ônibus. Garopaba hoje tem uma única linha de ônibus. Uma única linha. Cadê? Vamos trazer as outras empresas também. É uma cidade turística. Vamos ampliar, vamos reformar, vamos dar estrutura para quem usa a rodoviária, tanto para quem presta o serviço, quanto para quem utiliza do serviço. Tem que cumprir os contratos. É muito contrato atrasado. Por isso não consegue fazer nada. Infelizmente. E quando eu falo em contrato atrasado, eu falo contratos de segurança pública, gente. Eu falo contratos de transporte público. O transporte público do município de Garopaba está 3 meses atrasado. É só consultar. A coleta de lixo, que envolve turismo também, está 3 meses atrasada. É isso, tem que ter respeito com o fornecedor. Tem que ter respeito. A rodoviária de Garopaba vai receber tanto ampliação como reforma. Vamos deixar o nosso cartão postal bonito. Vamos embelezar ela. Isso faz parte das nossas 15 ações do 15. Candidato, um tema que está muito sendo discutido agora no momento, inclusive na Câmara de Vereadores, é a questão da falta de segurança nas praias, principalmente as praias mais frequentadas, como a Praia Central, a Praia da Ferrugem, na baixa temporada, pela ausência de guarda-vidas, né? Até o Corpo de Bombeiros informou que em alguns momentos, em alguns dias como agora, na Semana Farroupilha, iria manter, mas por parte do município não tem esse serviço ainda prestado, ele depende do Estado, né, ou de um convênio entre o município e o Estado. Até a gente investigou se era possível isso, né? A direção do Corpo de Bombeiros Municipal disse que não, mas na legislação a gente entende que sim. Caso eleito, como você pretende resolver isso? Porque nos últimos, não nesse feriado, agora no anterior, a gente teve 2 óbitos no mesmo final de semana. Eleitor,
Mais uma vez, uma situação lamentável, envolvendo vidas. O corpo de bombeiro, a segurança pública, a gente sabe que é dever do Estado. Não é dever do município, é dever do Estado. Só que o município, é aqui que as pessoas vivem. Então o município precisa, primeiramente, respeitar o orçamento público da segurança pública. Infelizmente, a gente teve desvio de mais de R$1 milhão do recurso de trânsito, recurso que diretamente podia ser aplicado na segurança do município e não foi. Não é difícil, Tiago, não é difícil colocar um salva-vidas, 2 salva-vidas nas praias, principalmente nas praias mais perigosas. A gente já sabe onde o risco é iminente. A Praia do Ouvidor, a Praia da Barra, aquele canto da Barra, várias pessoas já se afogaram lá, já morreram lá. Aquele canto do Ouvidor é um canto perigoso, é assassino, uma sinalização lá. Pô, é lamentável a situação que aconteceu agora, nesse último final de semana. A família sofreu por 1 semana enquanto não encontrava o filho. É lamentável. Será que é tão difícil colocar um salva-vidas, 2 salva-vidas em cada praia nos dias quentes, nos feriados? Feriado, muita gente vem para Garopaba, graças a Deus que as pessoas vêm, porque é uma cidade turística. E é o que eu volto a falar, não tem estrutura turística, não tem investimento turístico. E o investimento turístico não é só obra, não é só o banheiro, não é só o chuveirinho. O investimento turístico é na segurança das pessoas que ali estão. Porque as pessoas muitas vezes não conhecem o lugar. Às vezes o próprio morador não conhece que naquele canto tem uma correnteza, né? Então precisa sim ter o salva-vidas ali. Não é caro. Não é caro. É fácil fazer e tem dinheiro para fazer. O município tem recursos para fazer isso. Basta querer. Veja que um desvio da segurança pública para pagar cargos comissionados, um desvio gigante, um desvio de mais de R$1 milhão. Poxa, gente, será que R$1 milhão eu não consigo pagar os salários, que não é muito alto, que deveria ser bem alto, mas não é? Eu não consigo pagar o salário de alguns salva-vidas por todas as praias de Garopaba, são 9 praias. 9 praias, se for 2 cada praia, dá 18. 18 cada um, se receber R$4 mil por mês, nós estamos falando aí de... Não dá R$100 mil. Não dá R$100 mil por ano. Basta querer, basta ter vontade política para resolver. Eu gostaria que o senhor falasse, outro gargalo que a gente tem na nossa cidade, principalmente com relação à infraestrutura, é a nossa SC 434, né? Além dos buracos, a gente vê a falta de infraestrutura, principalmente aos acessos aos bairros, onde provocam muitos acidentes, principalmente. Gostaria que o senhor falasse o que o senhor pretende fazer, caso prefeito, e se busca também, caso prefeito, alguma outra rota alternativa para a cidade. Perfeito. A nossa rodovia C434, a famosa SC434, uma das rodovias do estado de Santa Catarina que mais morre gente. A rodovia C434 pede socorro. E ela pede socorro em todos os sentidos. Ela pede socorro em relação à infraestrutura e ela pede socorro pelas vidas que já morreram. Eu, sem ser prefeito, já estive 2 vezes falando com o deputado e com o atualmente secretário de infraestrutura do município de Garopaba, o deputado Jerry Comper, pedindo, olhem para a rodovia SC434. E ele já assumiu o compromisso comigo e com você, eleitor, com você, cidadão garopabense, ele já assumiu o compromisso comigo que a partir de janeiro de 2024 a rodovia vai ser toda revitalizada. Ali no trevo da Barra, lá que vai para a Praia da Barra, ali é urgente, é preciso fazer um trevo alemão para diminuir a velocidade. Aqui na entrada, antes da Ponte da Encantada, também precisa ser feito outro trevo ali. A rodovia SC434, ela inicia na BR-101 e precisa do embelezamento para quem entra na cidade. Imagina uma rodovia para quem está chegando na cidade, ver uma rodovia embelezada por todos os lados, ciclofaixa
da BR-101 até o centro de Garopaba. Já iniciamos. O nosso vereador Newton Halpe conseguiu emenda com o ex-deputado Vampiro. Iniciamos aqui do centro até a Palhocinha uma ciclofaixa, que por sinal ficou muito boa. Veja que, além disso, precisamos fazer uma outra saída do município, que inicia-se aqui no final. Muitas pessoas pensam que aqui é o início, não, mas o início é lá, aqui é o final, da rodovia SC-434. Ela inicia na BR-101 e acaba aqui no centro de Garopaba, ali no Mercado Silveirão. Ali, a saída do município precisa ter uma via paralela ali, para desafogar o trânsito. Desafogando o trânsito, já evita um monte de problema em relação à mobilidade urbana. Então é isso que nós vamos fazer. O nosso compromisso é revitalizar. E depois de revitalizada toda a rodovia, por que não municipalizar essa rodovia? Porque, além de tudo, é inadmissível quando uma pessoa sofre um acidente, quando uma pessoa morre na SC-434, a família fica desesperada. Já por ter aquela situação, ela fica mais desesperada ainda, porque ela fica 1 hora esperando a Polícia Rodoviária Estadual vir lá de Gravatal até aqui o local do acidente. Não podemos mais deixar isso, gente. O acidente aconteceu, ainda como agora nesse último, que morreu uma pessoa na curva do Bali-Rai. Eu passei por lá depois de quase 1 hora, estava o corpo lá jogado no chão ainda. Que desrespeito com a família. Nós precisamos também, depois de revitalizada, depois do investimento público do Estado de Santa Catarina, municipalizar a nossa rodovia. Porque tem muita gente já ao redor, a rodovia ela já está urbanizada. Tem muita vida morando. Ela não pode ser mais uma rodovia de tráfego rápido. Não pode. Não pode. Por isso que nós temos compromisso com você, eleitor, compromisso com o cidadão Garopaba, que nós vamos revitalizar toda a rodovia SC-434. Outro ponto importante que eu falei aqui antes da Ponta Encantada, falei da Barra, o Campo Duna. Acabou. Obrigado. Então, obrigado. Agradeço o candidato pelas suas colocações, pela entrevista. E agora o candidato tem mais 2 minutos para as suas colocações finais e também caso queira pedir o voto para o eleitor. Se quiser continuar essa... Vou dar a continuidade. Claro. São 2 minutos. Eleitor, eu sou Uribe, tenho 41 anos, sou contador, tenho um escritório de contabilidade de Garopaba há 15 anos. Temos em média aí uns 200 clientes, tem 20 colaboradores. Fui secretário da Fazenda do município do ano 2009, onde a gente deixou as contas no azul, um orçamento de 25 milhões de reais, a gente deixou um saldo em caixa de 300 mil reais e não deixamos um rombo orçamentário de 18 milhões de reais. Infelizmente, isso está apontado pelo Tribunal de Contas do Estado referente ao ano 2023. Eu tenho compromisso, com você, eleitor. Eu tenho compromisso com Garopaba. Eu resolvi sair da minha zona de conforto, preocupado com a saúde financeira do município, preocupado com a saúde das pessoas, preocupado com a educação, com a desvalorização dos professores. Eu tenho experiência e sei o que fazer. Tenho experiência em gestão. Tenho experiência em resolver problemas. Tenho experiência em estar próximo das pessoas. É por isso que eu resolvi estar aqui para te representar a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E por isso, eu conto com seu voto no dia 6 de outubro, Uribe e professora Nadir, para Garopaba voltar a sorrir. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado, candidato. Agradecemos também a sua audiência que nos acompanhou aqui na série de entrevistas com os candidatos a prefeitos e prefeita a Garopaba. Muito obrigado a todos pela companhia. É a Pix TV nas eleições 2024.